não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Canal Tranquilo. Para quem não conhece, a gente está aqui desde 2012 no YouTube, sempre trazendo conhecimento do professor Olavo de Carvalho. São pequenos cortes que a gente consegue aqui no YouTube mesmo, do COF, que é o Seminário de Filosofia do professor Olavo de Carvalho, e transmite para todos. Para quem não tem condições de pagar o COF, o seminário, aí assiste alguns pequenos trechos aqui com a gente. Quem se interessar pelos livros, os links estão na descrição da postagem na comunidade. Então se inscreva no canal, ajude o nosso canal também, quem puder, financeiramente. A gente está passando por muita dificuldade. Mas é isso aí. Tamo junto, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! Canal Tranquilo. Para quem não conhece, a gente está aqui desde 2012 no YouTube, sempre trazendo conhecimento do professor Olavo de Carvalho. São pequenos cortes que a gente consegue aqui no YouTube mesmo, do COF, que é o Seminário de Filosofia do professor Olavo de Carvalho, e transmite para todos. Para quem não tem condições de pagar o COF, o seminário, aí assiste alguns pequenos trechos aqui com a gente. Quem se interessar pelos livros, os links estão na descrição da postagem na comunidade. Então se inscreva no canal, ajude o nosso canal também, quem puder, financeiramente. A gente está passando por muita dificuldade. Mas é isso aí. Tamo junto, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! Quando eu digo que são advertências metodológicas, é necessário lembrar o seguinte: um método se constitui de uma série de sentenças de validade a priori, quer dizer, independentes da experiência, e que vão justamente enquadrar a própria possibilidade de inteligência do objeto a ser estudado. Ou seja, elas delimitam as possibilidades lógicas da investigação. E, evidentemente, a sua validade tem que ser a priorística, ela não pode ser determinada pela própria experiência, cuja lógica ela está, vamos dizer, preparando. Não tem sentido. Na verdade, não existe nenhuma possibilidade de você validar um método pela experiência, porque a experiência depende do método. Então, vamos dizer, o método, por sua vez, se ele não depende da experiência científica a ser conduzida de acordo com os cânones que ele mesmo estabeleceu, ela depende de um conhecimento prévio desse objeto numa esfera que poderíamos dizer pré-científica, ou seja, a percepção comum e normal da humanidade, da qual se pode, então, não extrair por dedução, evidentemente, nem por indução, mas que sugere, então, alguns princípios metodológicos que em seguida vão orientar a experiência. Alguns dos princípios desse tipo de investigação eu coloquei na apostila Questões de Método nas Ciências Sociais, ou Questões de Método nas Ciências Humanas. Ele circulou com 2 títulos. Mas, evidentemente, é sempre preciso acrescentar alguns outros. Um deles eu mesmo resumi no Facebook hoje, dizendo o seguinte: outro dia eu também toquei nesse assunto, uns 3 dias atrás, que nenhum fator que esteja onipresente em todos os fenômenos possíveis e imagináveis pode ser causa de nenhum deles. Esse princípio me parece suficientemente óbvio para não precisar ser justificado. E também, vamos dizer, de maneira inversa e complementar, nenhuma ação humana pode ser explicada por fatores que estejam necessariamente presentes em todas elas. Quando nós fazemos a lista desses fatores, nós vemos que não acaba mais. Por exemplo, se você perguntar, se pegar, por exemplo, toda a obra do Michel Foucault, ela se destina a mostrar que todas as relações humanas não passam de, no fim das contas, relações de poder, relações de dominação. Eu digo muito bem, as relações de poder e dominação estão de fato presentes em todas as relações humanas. Mas também não está presente o sexo? Também está. Também não está presente a linguagem? Também está.
Também não estão presentes as ondas eletromagnéticas, especialmente as ondas acústicas pelas quais passa a linguagem. Também está. Também não estão os fatores genéticos. Também estão. E assim por diante. Ou seja, há uma lista de fenômenos onipresentes. Se você pegar qualquer um e procurar indícios da presença deles em muitos fatos, você sempre vai encontrar um montão. E pela mera acumulação de exemplos, você tomará sua tese por demonstrada. É isso. Então, por exemplo, a onipresença dos fatores, dos conflitos de ordem sexual assinalado por Sigmund Freud, é claro que eles estão presentes. Mas também estão presentes inumeráveis outros fatores, e pelo fato dessa onipresença e pelo fato da variedade de fenômenos nos quais esses fatores estão presentes, então nós podemos de cara determinar isto. Fatores onipresentes nunca são causa de nada em particular. Tá certo? Na verdade não são causa de coisa nenhuma, são apenas componentes. É isso. E também é claro que a acumulação de fatos em favor de uma tese, esse é um outro princípio, a acumulação de fatos em favor de uma tese ou de uma interpretação geral nunca prova nada por si mesma, por mais volumoso que seja o rol dos fatos abrangidos. Tá certo? Pelo motivo que o preceito anterior já deixou claro. Né? Esses fatos e esses indícios sempre aparecerão e sempre em número esmagador. Só que se você pegar um outro fator e começar a assinalar a presença dele, também a lista será ilimitada e esmagadora. Tá certo? Portanto, vamos dizer, o acúmulo de fatos nunca prova nada a não ser como um princípio de comparação com explicações alternativas, com o seu respectivo rol de fatos comprobatórios. Isso quer dizer, o acúmulo de provas por si nunca significa nada, a não ser que você compare com provas em contrário. Então, a ciência não consiste na acumulação de fatos e provas, mas consiste na comparação de hipóteses. Isso aí já é um princípio que já foi estabelecido por Aristóteles e que continua perfeitamente válido, tanto no método científico do Claude Bernard quanto do Karl Popper ou qualquer outro teórico da metodologia científica que você procure. Isso aí é uma conquista definitiva, o que eu chamo os patamares. Então, a ciência, este é o motivo pelo qual Aristóteles, tendo sido o inventor da lógica analítica, jamais a emprega nos seus tratados, mas emprega sempre a dialética, porque a dialética é confrontação de hipóteses contrárias. É da confrontação de hipóteses que podem surgir ou novas hipóteses explicativas mais poderosas e mais abrangentes, ou até uma conclusão cabal, capaz de matar o problema. Sem a confrontação de hipóteses não existe absolutamente nada. Ora, se você procurar todas as grandes teorias que fizeram a cabeça do mundo moderno, a teoria do Kant, a teoria do Karl Marx, a teoria de Charles Darwin, a teoria de Sigmund Freud, a teoria de Jung, a teoria de Michel Foucault, todas elas, sem exceção, você não encontrará nenhuma confrontação de hipóteses. O que é a mesma coisa que dizer, tudo isso tem validade científica zero. As teorias mais importantes e de maior prestígio que fizeram a cabeça do mundo ocidental não têm estofo científico nem a rigor nenhum. Apenas, vamos dizer, a acumulação de fatos, né, exerce uma função persuasiva, uma função de tipo retórico. Quer dizer, você aponta um fato, e mais outro, e mais outro, e mais outro, e mais outro, e mais outro. Então, pelo próprio efeito de esgotamento, né, da cabeça do ouvinte, ele sai persuadido daquilo, evidentemente. Até que alguém levante uma outra hipótese e mostre tantos fatos em favor dela quanto o anterior mostrou em favor da outra tese. Então, é por isso que eu considero que alguns debates que tanto apaixonam os nossos contemporâneos jamais chegaram a conclusão alguma. Como, por exemplo, o confronto entre o evolucionismo e o design inteligente. Há indícios em favor de um, em favor de outro, em número ilimitado. Você pode citar fato, mais fato, mais fato, mais fato, mais fato. Portanto, não é da confrontação de fatos que você
vai chegar a uma conclusão, vai precisar um algo a mais, tá certo? E esse algo a mais, evidentemente, está faltando na discussão. Porém, essa discussão ela sai viciada, por quê? Porque evolucionismo e design inteligente não são contraditórios, como prova o fato de que quem inventou a teoria do design inteligente foi o próprio Charles Darwin. Nos parágrafos finais do livro A Origem das Espécies, ele enuncia claramente a ideia de um design inteligente, quer dizer, Deus planejou tudo isso, né, o processo evolucionário, etc, etc. Então, se Deus está conduzindo o processo evolucionário, tendo em vista a sobrevivência do mais rápido, então você já tem aí o design inteligente. Quando aparece, então, uma confrontação evolucionismo ou design inteligente, você vê que já tem alguma coisa errada, quer dizer, na base da discussão. E ela não vai, evidentemente, poder ter solução, porque ela está atirando uma teoria contra si mesma e não contra um verdadeiro antagonismo. O antagonismo ao evolucionismo seria não o design inteligente, mas a teoria das espécies fixas. É coisa completamente diferente. Você não precisa aderir ao design inteligente para acreditar em espécies fixas. Quer dizer, as espécies são formas definitivas, não são intercambiáveis, uma espécie não se transforma na outra, tá certo? Todas as mudanças evolutivas que elas possam sofrer estão dentro do molde da sua espécie. Isso é uma outra teoria, isso não tem nada a ver com design inteligente. Porque se você perguntar se as espécies são fixas, foi Deus que fez assim, ou foi a própria natureza, ou foi o Big Bang que determinou, tanto faz. Portanto, a teoria das espécies fixas, que é o verdadeiro antagônico do evolucionismo, não tem nada a ver com design inteligente. E o design inteligente não é um antagônico do evolucionismo. Você vê como as discussões contemporâneas entre pessoas supostamente inteligentes podem ser, às vezes, de uma burrice quase impensável. Tá certo? Ora, esta burrice, às vezes, é originária, quer dizer, os próprios criadores das teorias já tinham um coeficiente de burrice anormal. Eu sei que parece escandaloso eu dizer isso, mas eu já vi sinais de burrice muito sérios em René Descartes, em Kant. Quando eu falo burrice, não é que eles não sabiam algo que eu sei, porque eu nasci depois, eu recebi uma série de contribuições que eles não receberam, então isso não prova nada. Mas quando eu vejo que o indivíduo não está entendendo a sua própria teoria, e portanto ele está dizendo uma outra coisa que não é bem aquela que ele pensa que está dizendo. Isso acontece com muita frequência. Quando eu observei, por exemplo, que o René Descartes, que é o criador da teoria moderna da consciência subjetiva, tá certo? Ele não sabe a diferença entre a sua consciência subjetiva, real, biográfica, pessoal, e o conceito genérico de eu. Eu digo, você está confundindo uma coisa com um conceito. Isso é grave. Isso é, para um filósofo, isso é imperdoável. Sobretudo para um filósofo que teve, como ele teve na juventude, um certo treinamento escolástico. E, vamos dizer, além desse tipo de defeito estrutural que vem já na origem, existem outros fatores que fazem, vamos dizer, a burrice se propagar socialmente. O primeiro é o seguinte: toda teoria que é muito complexa, ela não age historicamente pela totalidade do pensamento ali embutido, mas apenas por um esquema que se torna de domínio público. Esse esquema, evidentemente, é redutivo, às vezes até é caricatural. E, nessas condições, o que acaba exercendo a influência histórica mais profunda não é a filosofia ou a teoria enquanto tal, mas justamente os seus defeitos. Porque, na medida em que uma teoria sai do papel para se transformar numa realidade histórica, e ela faz isso através da sua versão simplificada, é inevitável que os seus defeitos, que estavam inicialmente embutidos sob camadas de elegância lógica ou literária ou científica, como queiram, acabem aparecendo no terreno dos fatos. E também é quase inevitável que os observadores favoráveis ou contrários a essa teoria
não vinculem esses efeitos à teoria originária, mas os expliquem por fatores supervenientes. Um desvio, um acidente, alguma coisa assim. Mas, se as pessoas aprenderem realmente a fazer análise de uma filosofia, análise em profundidade, não no sentido que faz a escola analítica, ou no sentido que é apenas a busca da coerência lógica, ou no sentido que faz o desconstrucionismo, que é a ideia de desmontar uma teoria para que ela transformar em pó, tá certo? Mas uma análise séria, tá certo? Vinculando, vamos dizer, o conteúdo teórico da ideia aos meios de ação com que ela conta para se transformar em realidade histórica. Então você descobrirá que praticamente os efeitos históricos de quaisquer teorias já podem ser antecipados na própria formulação da teoria, principalmente pelos defeitos lógicos que ela contém. Na aula passada eu expliquei, tentei responder a seguinte pergunta: como é que o regime soviético, inspirado inicialmente na ideia de uma revolução proletária enunciada por Marx, terminou se transformando numa ditadura da nomenclatura, ou seja, da inteligência, do partido, tá certo? E a ditadura do proletariado, em vez de ser exercida pelo proletariado, foi exercida sobre ele e contra ele. Como foi possível isto? Se você, então, vasculha as obras de Karl Marx, você vai ver que desde o início ele foi ambíguo a respeito da função dos intelectuais. Então, ele sabia que se os intelectuais assumissem a liderança do processo, isso, de certo modo, estaria desnaturando, né, o movimento proletário. Quem tem que guiar os proletários são os proletários. Mas, ao mesmo tempo, ele dizia, os proletários não têm ainda consciência histórica e precisam ser guiados pelos intelectuais. Então, como é que fica isso? Se, por outro lado, se você diz que só o proletariado, por ser a última classe explorada, pode ter uma visão realista, objetiva do processo histórico, enquanto as outras classes têm uma visão distorcida pelo seu interesse de classe, como é que você explica que quem enuncia em primeiro lugar a consciência proletária seja não um proletário, mas um intelectual de origem burguesa? Tem um monte de problemas aí que precisavam ser esclarecidos e Karl Marx nem mexe nisso aí. O que mostra que há, vamos dizer, menos uma hipocrisia premeditada do que um escotoma, uma mancha no olho, como é que se diz? Uma paralaxe cognitiva. Quer dizer, o indivíduo está fazendo uma construção teórica que diverge daquilo que ele está vendo na realidade. O eixo de uma coisa não confere com o eixo da outra, embora elas possam coincidir em partes secundárias. Então, ora, esta ambiguidade sobre a função dos intelectuais já prenunciava exatamente o que aconteceu na Rússia, na China, em Cuba, na Hungria e no Reich Apartheid. Ou seja, você vai ter não uma ditadura do proletariado, você vai ter uma ditadura da inteligência em cima do proletariado, e a inteligência vai acumular tanto poder que depois ela não tem como devolvê-lo aos proletários, mesmo que quisesse. Porque, quer dizer, a consciência do proletariado é criada pela inteligência depois da Revolução, como o próprio Lenin observou. Isso quer dizer que toda a história e toda a ação do proletariado sob o socialismo é conduzida sob a batuta da inteligência. Então o proletariado é adestrado cada vez mais a seguir as instruções da inteligência. Então ele não tem nenhuma experiência de decidir as coisas por si mesmo, e terá cada vez menos. Então, mesmo que a inteligência diga, nós fizemos a revolução para os proletários, nós devemos devolver o poder a eles, você não tem mais como fazer isso. Quer dizer que a ditadura da inteligência, ou ela se destrói a si mesma, ou ela permanece para sempre. Destruir-se a si mesmo foi o que aconteceu na União Soviética, permanecer para sempre é o que está acontecendo na China. Tá certo? Não tem outra saída. Ou seja, a famosa destruição do Estado, que fala Marx, primeiro você tem a ditadura do proletariado e depois você tem a destruição do Estado e o advento da liberdade universal. Esta destruição do Estado é impossível. Ela não pode acontecer. Não só, quer dizer, materialmente, mas na sua própria concepção. Quer dizer, para que o Estado se destruísse, seria preciso que ele recuasse em vez de ele ocupar toda a sociedade.
Mas Karl Marx diz que o Estado estará tão identificado com a sociedade que ele desaparecerá. Eu não, o Estado não desaparece por estar onipresente, desaparece o conceito dele como entidade separada. Mas não o Estado enquanto realidade. Então, Karl Marx, que tanto acusa o pensamento burguês de ser abstratista e metafísico, como ele diz, metafísico no marxismo é termo pejorativo, né, que em vez de tratar de realidades, trata de conceitos e pensa que os conceitos são realidades, ele mesmo cai nesse erro grotesco, no fim das contas, de imaginar que a desaparição do conceito do Estado corresponde à desaparição material do Estado. É um erro de criança, gente. Isso não é perdoável num filósofo de profissão. O filósofo não pode fazer isso. O que mostra o seguinte, que pelo menos neste ponto, Karl Marx era burro, simplesmente um incapaz. Não é um filósofo. Você não pode botar ele na altura de um Platão, Aristóteles. Não tem como fazer isso. Então, o que não quer dizer que fosse uma besta quadrada integral, porque muita coisa ele acertou. Não é isso? Mas, curiosamente, se você perguntar do marxismo o que resultou na realidade, resultou a ditadura da intelectualidade, a ditadura do partido, a ditadura da vanguarda. Ditadura indestrutível, na verdade. Ela só pode ser destruída se junto derrubar o regime todo, como aconteceu na União Soviética. Mesmo assim, os caras da inteligência vão continuar no poder. Cai o regime, mas as mesmas pessoas continuam no topo, como aconteceu na própria Rússia. Na Polônia estava acontecendo quando eu passei lá. Que ano que eu passei na Polônia? 2011. Agora parece que não está mais tanto assim. Mas todo mundo se queixava, olha, quem está no poder, se não são os comunistas, são os netos deles. Então, isso quer dizer que de tudo que o marxismo anunciou para o futuro, a única coisa que se realizou mesmo foi aquela previsão que ele não fez, que ele escondeu, que é a da ditadura dos intelectuais. Isso foi mais ou menos o que eu expliquei na aula passada. Se queremos agora fazer uma análise idêntica com relação à Revolução Diversitária, maio de 68 e seus prolongamentos, que aliás estão aí presentes até hoje, a coisa se complica de uma maneira fantástica. Porque a história do marxismo, com todas as suas variações e suas transformações quase alucinantes, eu já mencionei aqui a teoria que começa dizendo que a ideologia nasce da posição de classe e depois termina dizendo que o partido cria pela propaganda a classe que ele vai representar. Fala, bom, então essa teoria mudou um bocado. É como a teoria da evolução que terminasse dizendo que as espécies são fixas, mais ou menos a mesma coisa. Tá certo? Todas essas transformações, por mais alucinantes e variadas que sejam, elas remetem ao mesmo corpo de textos inicial. O movimento comunista, sem dúvida, o comunismo moderno, começa com os textos de Marx e Engels. E todos os autores marxistas se reportam a esses textos. Mesmo quando eles dizem o contrário, alegando que estão dizendo a mesma coisa, ainda estão se reportando aos mesmos textos. Portanto, você tem um corpus doutrinal inicial, como você tem no cristianismo, no judaísmo, você tem a Bíblia, tem a Torá, tem o Novo Testamento, certo? Então, no Islã tem o Corão, então tem um texto sacro inicial ao qual tudo se reporta. Pode haver diferenças de interpretação absolutamente radicais, 180 graus separados, mas ainda as duas estão se remetendo, vamos dizer, ao mesmo corpus. E aí, pessoal, estamos mandando aí caneca para todo o Brasil. Muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal aí adquirindo as canecas. Também é uma forma da gente interagir. Muito obrigado. Também valeu aí pelas dicas, pelos comentários aí positivos ao nosso canal. Muito obrigado mesmo. Isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar. Tranquilo? Tamo junto aí, galera. Forte abraço. Muito obrigado a todos. Quem quiser é só encomendar. Essa daqui já vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Todo o Brasil a gente manda. Valeu, tamo junto.